Pelo menos o torcedor vascaíno tem uma notícia boa nesta segunda-feira. Tem jogador do Vasco convocado para a seleção brasileira e eu vou trazer isso para você aqui neste Fala Gigante. Além disso também trazer muitas outras informações, muitas outras novidades. Tarde de reapresentação no CT Moacir Barbosa após derrota para o São Paulo e muitas outras notícias. Inclusive, olhando o jogo dessa próxima quarta-feira, tem peça importantíssima para o técnico Fernando Diniz, que preocupa. Enfim, amigo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta segunda, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E aquele Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante, falando com relação ao que aconteceu nesta tarde de hoje, não no CT Moacir Barbosa, mas na sede da CBF na Barra da Tijuca. Tivemos acontecendo a convocação da seleção brasileira para os 2 amistosos que acontecerão nesse mês de novembro contra Senegal e Tunísia na Europa. O Vasco da Gama tinha na pré-lista de convocados 4 jogadores: Léo Jardim, Ryan, Felipe Coutinho e o lateral direito Paulo Henrique. Carlo Ancelotti ontem, inclusive, esteve presente em São Januário para acompanhar a partida contra a equipe do São Paulo e ver de perto a atuação desses 4 atletas. O Léo Jardim, ao meu ver, teve uma grande atuação, foi um jogador que se destacou ali com ótimas defesas, inclusive, mas infelizmente não surpreendeu o Carlo Ancelotti a ponto de estar presente nessa lista de convocados para esses 2 amistosos. Assim como o Léo Jardim também, Felipe Coutinho e Ryan não conseguiram surpreender positivamente Carlo Ancelotti e ficaram de fora da lista. Quem conseguiu chamar a atenção do atual técnico da seleção brasileira foi o lateral direito Paulo Henrique, e exatamente por isso garantiu vaga mais uma vez na lista de convocados. Paulo Henrique estará presente nesses 2 amistosos, mais uma vez é o Vasco da Gama sendo representado pelo lateral direito, que ontem não teve uma grande partida, mas conseguiu ir bem o suficiente para se manter entre os convocados. Inclusive, o próprio Carlo Ancelotti, nessa entrevista de hoje, elogiou o PH, tá? E é claro, nesse Fala Gigante, eu trago aí para você a imagem de Carlo Ancelotti, do Carleto, elogiando o lateral direito, Cruz Maltino. Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou um gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi bom partido dele, em geral um bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem na primeira parte, São Paulo defendeu bem, 2 equipes bem organizadas, e o ambiente de São Januário espetacular. Agradeço ao clube para a recepção que tenido, ha sido fantástico, é um ambiente espetacular. Bom, amigo vascaíno, como você viu aí, Carlo Ancelotti elogiando muito o lateral direito Paulo Henrique, né? Não apenas o lateral direito Cruz Maltino, como também o ambiente de São Januário. Uma pena ele ter ido ontem no nosso Caldeirão e não ter visto uma vitória do Vascão.
mas eu tenho certeza que ele vai lembrar dessa noite em São Januário para sempre. Será algo inesquecível para o técnico da seleção brasileira. Uma linda festa da torcida Cruz Maltina, que apoiou durante todos os 90 minutos, encheu São Januário, mas infelizmente não foi recompensada com a vitória e os 3 pontos. Mas, pelo menos diante disso tudo, temos uma boa notícia. O lateral direito Paulo Henrique estará presente nos amistosos, né, contra Senegal e também contra Tunísia no mês de novembro na Europa. Além de Paulo Henrique, o Vasco da Gama ele tem o Andrei Santos como representante, um cria da base Cruz Maltina, um dos grandes destaques hoje do futebol mundial, vestindo a camisa do Chelsea. O Bruno Guimarães, que não é um cria do Vasco, mas é vascaíno e sempre deixou muito bem claro o seu desejo de vestir a camisa do nosso Vascão. E também tivemos aí nessa lista o Richarlison, um jogador também, torcedor do Vasco da Gama, que sempre deixa muito bem claro o seu desejo de um dia vestir a camisa do nosso Cruz Maltino, foi convocado, né? Uma pena, ao meu ver, hoje o Richarlison estar presente, por exemplo, e o Ryan está de fora, mas enfim, decisão de Carlo Ancelotti. Show? Amigo, inclusive, para fechar esse assunto sobre seleção brasileira, ontem o técnico Fernando Diniz, durante a entrevista coletiva, ele foi questionado exatamente sobre isso, sobre a atuação desses atletas que teriam chance de hoje estarem presentes na lista de convocados ontem contra o São Paulo, e o que a má atuação até de alguns poderia atrapalhar e até atrapalhou para que hoje eles não pudessem estar presentes na lista. Caso de Léo Jardim, caso de Coutinho, Ryan, do próprio PH e o Diniz respondem. De serem convocados ou não. Obrigado. Eu acho que não é por conta do jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan vai ser convocado ou não. Acho que o Ryan merece ser convocado por tudo que ele vem construindo. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque o Paulo Henrique já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Então, eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu porque estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. E hoje faltou pra gente inspiração, faltou inspiração. A gente teve chance. Contra o Cruzeiro, se você pegar o jogo do Cruzeiro, nós criamos muito menos do que hoje. O gol do Ryan, por exemplo, foi um gol improvável do cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje cruzou um monte de bola de pé direito, da linha de fundo, da intermediária. Tivemos bola para trás, tivemos jogada de saída de escanteio que entrou. Daí tivemos um monte de jogada de escanteio de bola no primeiro pau, bola na trave, depois chute fora da área. E não entrou nenhuma bola. Então, assim, a bola não entrou. Teimou em não entrar e às vezes acontece como aconteceu hoje. Você conversou com ele sobre a convocação? Não, eu acho que não tem nem. Acho que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Acho que ninguém sentiu nada disso. Nem o Paulo. O Paulo Henrique, muito menos, que já esteve lá na seleção. Se ele não tivesse nunca sido convocado, mas ele já foi convocado, já jogou muito bem, entrou bem no jogo da Coreia, depois jogou bem contra o Japão, fez gol. E o Ryan também não. O Ryan estava agora, ficou 15 dias sem jogar. Importante que ele voltou em condições plenas, se recuperou muito bem. E faltou um pouco de inspiração. Que nem a bola de cabeça do Ryan, que foi na trave hoje, foi muito mais fácil do que o gol que ele fez contra o Cruzeiro, por exemplo, ou contra o Flamengo. Entendeu? E não entrou a bola, infelizmente. Amigo vascaíno, como você viu aí o Fernando Diniz sendo muito bem claro sobre toda essa situação. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários se Ryan, Coutinho, Léo Jardim mereceriam uma vaguinha aí na seleção brasileira. Show? Amigo, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês rapidinho antes de continuar com esse Fala Gigante. É uma notícia boa, uma notícia bem legal nessa sua tarde de segunda-feira. Eu sei que o vascaíno hoje tá triste, tá chateado com tudo que infelizmente aconteceu ontem contra o São Paulo, lá dentro do Caldeirão de São Januário. Mas a notícia que eu vou trazer aqui pra você vai te deixar muito animado. Você sabe que mês é esse, né? Estamos aí no mês de novembro, esse é o mês de Black Friday, ou seja, mês em que teremos descontos por aí em tudo quanto é lugar, amigo. Mas eu te digo, tá? Descontos como na Golcase você não vai achar ali em lugar algum. O que é a Golcase? Quem é a Golcase? A Golcase é a responsável por deixar esse cenário ainda mais bonito. Você tá vendo aqui, por exemplo, as capinhas, né?
a capa do canal do Gigante Vasco, a capa do Verrete, aí temos ali, ó, a capa do próprio Vascão com escudo e emblema lindo, acompanhado do copo térmico. Aí temos aqui a capa do Coutinho, a capa de São Januário, a garrafa térmica do Verrete, e tudo isso, amigo, está em desconto lá no site da GoCase. Durante o mês de novembro, todos os dias teremos promoções imperdíveis, tá? E hoje a grande promoção deste dia 3 de novembro é a promoção dessa garrafinha aqui, ó. A garrafa Fresh, é o nome dela. A garrafa Fresh tem dois tamanhos diferentes. Uma, 650 ml, e essa outra aqui que é a maior, de 950 ml. Somente hoje, nessa segunda-feira, a garrafa de 950 ml ela tá saindo mais barata do que a garrafa de 350 ml. Ela é personalizável. Eu personalizei, por exemplo, essa garrafinha aqui com o nome do Coutinho e essa outra com o nome do meu canal, o Gigante Vasco, linda demais. Você consegue personalizar ela lá no site. Uma garrafa boa que mantém a água gelada. Eu, por exemplo, coloquei água antes de dormir ontem e ela ainda se mantém gelada. Eu queria mostrar isso para vocês, mas não tem como. É sensacional e somente hoje essa garrafa vai estar saindo lá no site por um valor inferior a R$130, cara. Eles me passaram aqui, ó, menos de R$130 hoje no site, mas tem que usar o código GIGANTE, que está aparecendo aí na tela para vocês. Tem o QR Code também. Então, clique aqui no link da descrição e do comentário fixado, vá para o site e aproveite hoje apenas o desconto da garrafinha Fresh. Saíram por menos de R$130, tá? Você usando, volta a repetir, o código GIGANTE. A garrafa de 950, ela hoje está mais barata do que a garrafa de 650. E você tem vários modelos. Tem esse modelo aqui também, que eu acho ele espetacular, lindo demais. E tá tudo isso lá no site para você. Então corre, de verdade mesmo, corre. Link na descrição e também no comentário fixado. O GoCase está embelezando aí o nosso canal a cada dia que passa. E é a sua oportunidade também. Malho com ela, faço tudo com ela, vale a pena. Então corre lá no site da GoCase e aproveite essa promoção, esse descontão, usando o código GIGANTE. Show? Não perca tempo então. Beleza, amigo? Vamos embora então continuar com esse Fala Gigante. Falando em Vascão, tá aparecendo aí na imagem a vocês. Hoje tivemos treino lá no CT Moacir Barbosa, tá? Treino pegado, treino agitado após a derrota ontem sofrida para a equipe do São Paulo dentro de São Januário. O Vasco já voltou com força máxima olhando a partida dessa próxima quarta, depois de amanhã contra o Botafogo. Mas o técnico Fernando Diniz terá confirmado dois grandes problemas. A ausência de Paulo Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo, e também do Nuno Moreira. Mas o técnico Fernando Diniz ainda pode ter mais um grande problema, que se chama Cauã Barros. Cauã Barros deixou o São Januário ontem com muitas dores, após a derrota para a equipe do São Paulo. O volante ainda no primeiro tempo levou a pior, uma dividida com o Lucas Moura, que nem sequer falta foi marcada. E o que me revolta é que tem muita gente defendendo o senhor Wilton Pereira Sampaio, mas ele nem sequer marcou falta no lance que lesionou um dos nossos principais jogadores, uma falta nítida. Cauã Barros pediu substituição antes do intervalo, mas o técnico Fernando Diniz manteve ele em campo. Ele chegou a voltar para a segunda etapa, mas as dores eram tão grandes que ele não conseguiu resistir e acabou sendo substituído, tá? O volante saiu até mancando ainda da segunda etapa. E nesse momento, diante aí das dores, foi-se constatado um pequeno edema na região e ele é a dúvida para a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Botafogo dentro do estádio Newton Santos. O técnico Fernando Diniz chegou até a falar sobre o Cauã Barros e o que o Vasco da Gama, o que o próprio Diniz tentou fazer com o Vasco após a saída do Cauã. Eu trago aqui agora a resposta do Diniz para você neste Fala Gigante. Ele teve um entorse no primeiro tempo e fez gelo no intervalo, mas assim, a gente não foi só por conta disso. Assim, o jogo tinha dúvida de tirar ele ali ou tirar o Tietê na hora, mas ele tinha esse problema do entorse e ia ter que mexer ali. E o Tietê de 5, ele também ia dar mais celeridade para o jogo. Então, era uma opção que a gente tinha. E talvez o Barros depois não aguentasse o jogo todo. E pode ser que aguentasse também. E o Nuno Moreira também não estava mal no jogo. Só que a gente estava precisando de alguém que colocasse a bola para dentro. Então, a entrada do Weghete justificava. E o Matheus França, do jeito que ele tem entrado nos últimos jogos e pelo que ele tem produzido no treino, também era justificava a entrada dele. A gente está discutindo agora as substituições depois que o jogo aconteceu e o resultado não veio.
Mas o Barros também saiu contra o Vitória. Ele não estava mal no jogo. Ficou o Tietê e o Coutinho jogou de 8. Aliás, o Coutinho terminou de 5 aquele jogo. Então, se a gente for comentar, eu falo isso na vitória, não é negócio. A gente vai ficar comentando o resultado em si, só se na hora que você vai entrar, tá, não. Se alguém falou assim, essas mexidas, na hora que mexeu, tá tudo errado, tudo bem. Mas agora é fácil falar. Mas foi praticamente a mesma mexida do jogo do Vitória. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Preocupa, cara. O Barros com uma leve lesão ali na região do joelho, né? O próprio Diniz confirmou que ele teve uma entorse no intervalo, fez tratamento com gelo e chegou até a tomar injeção no local. Então é preocupação sim para o técnico Fernando Diniz não ter Cauã Barros no jogo dessa próxima quarta. Além da possibilidade do Barros ser desfalque, como eu já trouxe, Nuno Moreira e Paulo Henrique são desfalques confirmados por suspensão automática. Amigo, assim, parece que a vida do vascaíno é de fato não fácil, né? A gente estava indo tão bem e aí do nada tudo vira de cabeça para baixo. Tenso, amigo, a ver. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. Não perca tempo, corre aqui no link da descrição e do comentário fixado. Aproveite esse descontaço da Golcase, no mês de novembro, Black November da Golcase. Utilize o código GIGANTE e não perca as promoções, fechou? Vamos que vamos então, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.